Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 44, revisão. Então, vamos começar? Então, vamos pontuar alguns assuntos bem importantes relacionados a esta unidade, né? E todos eles têm uma correlação, que é o mundo da biotecnologia, tá bom? Vamos iniciar com o conceito da biotecnologia em si, né? Que ela é um conjunto da tecnologia que usa organismos vivos ou parte desses organismos como enzimas para criar, modificar produtos, melhorar plantas, animais ou desenvolver processos úteis ao homem. Então, a característica-chave da biotecnologia é que ela depende da capacidade biológica intrínseca dos seres vivos, mesmo sem entender os mecanismos genéticos. Então, a biotecnologia ela já vem sendo usada no que diz respeito à biotecnologia tradicional. E se a gente for entender um pouquinho do contexto histórico, ela remonta aí ao homem pré-histórico, né, ao homem antigo, das civilizações mais antigas, quando ele começou a fazer uso de ferramentas, né, e em algum momento, com os adventos da tecnologia, a biotecnologia foi incorporada na prática do homem, né? No que diz respeito, por exemplo, ao processo de fermentação, utilizando aí polpa de fruta, suco de fruta, utilizando o trigo e utilizando o leite também. Mas qual é a diferença entre tecnologia e biotecnologia? Vamos revisar esse conteúdo, né? A tecnologia, ela vai manipular a matéria inerte, né? Por exemplo, manipular o ferro para formar instrumentos, né, ferramentas, manipular argila para formar vasos e utensílios de barro, e manipular também o fogo, por exemplo, né, para obter energia e para fazer uso dele em alguns processos, alguns procedimentos, desde a da época do homem pré-histórico, a utilização aí da energia. E a biotecnologia, ela vem manipular aí os seres vivos, né, como os micro-organismos, as plantas e os animais, por exemplo. O exemplo que eu trago aqui da tecnologia é a prensa de vinho, que é uma máquina que espreme uvas. Seguindo a mesma linha de raciocínio, quando você coleta as uvas e prensa ela para coletar o suco, né, você faz o uso da biotecnologia quando você coloca a levedura, que é um fungo que vai fermentar o suco da uva, tá bom? Lembrando aí que na tecnologia não requer o conhecimento em biologia, já a biotecnologia requer o conhecimento empírico ou científico sobre os organismos. Isso aí tudo para diferenciar a tecnologia da biotecnologia. Então, gente, essa aí foi a diferença entre tecnologia e biotecnologia para a gente ilustrar a utilização de um recurso tradicional, né, dentro da biotecnologia tradicional. Trago para vocês aí um exemplo da aplicação da biotecnologia tradicional através do processo de fermentação do leite, né? Transformando ele em queijo. Nós temos alguns passos, temos o passo da pasteurização, que é o processo onde o leite ele vai ser aquecido para matar os micro-organismos indesejados, porque não queremos contaminante no nosso leite. Nós temos aí a adição de culturas de bactérias como o passo seguinte, que é a fermentação lática, né? É um processo onde é incluído aí o lactobacillus para fazer o processo da fermentação e deve ter uma temperatura propícia aí, entre 30 a 37 graus, tá bom? Essa reação vai ocorrer a lactose que está presente do leite com as bactérias, né? Formando aí o ácido lático e o sabor característico aí da fermentação.
Já o aumento da acidez, ele vai desestabilizar as proteínas do leite, né, e as caseínas. No passo 3, nós temos aí a coagulação, que é a adição de coalho ou ácido, né, nesse caso aí, o coalho é a enzima quimosima, né, que corta aí a caseína, formando um gel, que é o que nós chamamos de coalhada. Tá? Como alternativa tradicional, às vezes são usadas plantas como cardo, né, ou vinagre para acidificar aí esse processo. No passo seguinte, aí, nós temos o corte e a drenagem da coalhada, onde a coalhada é cortada em cubos e o soro líquido é removido, né? Quanto mais soro escorre, mais firme fica o queijo. Por exemplo, o queijo Minas versus o queijo parmesão. A diferença entre eles está aí no procedimento, né, da extração deste soro. A salga e a maturação ela vai ser um processo opcional, né, somente para dar o sabor. Né? O sal ele conserva e dá sabor, e a maturação é o processo de envelhecimento. Né? Nesse momento, os bactérias e fungos que estiverem presentes, né, como tipo o queijo mofado, vão agindo, desenvolvendo, formando a textura e o aroma. Nós temos como os exemplos aí o queijo gorgonzola, né, que usa o penicillium para criar as veias azuis, né, junto com o lactobacillus. E aí nós temos como resultado essa variante aí de queijos típicos, né, que podem ser influenciados aí pela quantidade, pela qualidade do produto que está sendo utilizado nele, né, pelo processo de maturação, tornando possível essa variedade de queijos que vocês estão vendo. Então, esse foi um exemplo da biotecnologia tradicional. Mas a biotecnologia, quando ela avança, né, dentro do cronograma histórico, nós temos aí o uso de outras técnicas que vão ajudar muito o ser humano, né? Uma delas, uma técnica que veio aí para revolucionar a humanidade, é a clonagem. Então, trago para vocês aqui alguns tipos de clonagem para a gente recapitular. Nós temos aí na nossa primeira coluna a clonagem molecular, a clonagem reprodutiva, a clonagem terapêutica e a natural, que é aquela que não ocorre interferência do homem. Então, na molecular, né, o objetivo é copiar genes ou fragmentos de DNA. Um exemplo é a produção em laboratório de insulina, utilizando aí bactérias E. coli. Na clonagem reprodutiva, nós temos aí como objetivo criar um organismo totalmente idêntico, né? Como, por exemplo, o primeiro clone, o primeiro mamífero clonado, que foi a ovelha Dolly. A clonagem terapêutica, ela tem como objetivo gerar células-tronco para tratamentos, né? Um exemplo do uso dessa clonagem terapêutica, que ainda está em estudo, é a pesquisa em Parkinson. Já o processo de clonagem natural, esse não envolve a interferência humana, acontece, como está sendo dito aí, naturalmente, através da reprodução, gente, assexuada, né, como, por exemplo, o brotamento de batata, né, que ocorre aí por um processo natural. Mas também temos aí um procedimento aí de reprodução sexuada, onde ocorre de forma natural a formação de gêmeos idênticos ou univitelinos lá na espécie humana, por exemplo. Mas vamos mostrar o método da clonagem reprodutiva através do exemplo da clonagem da ovelha Dolly, onde são usados 2 indivíduos aí inicialmente. Um vai doar, né, a ovelhinha negra, ela vai doar aí uma célula óvulo, né, que ela vai ser retirada aí o núcleo, né, o material genético, e a outra ovelhinha que vai participar desse experimento aí, ela vai doar as células da glândula mamária, onde vão ser abstraídos aí o material genético. Num processo induzido por laboratório, né, através do uso de pulso elétrico, vai ser feita a união do óvulo vazio, né, com o material genético, formando aí a primeira célula de um indivíduo, né? Lembre-se que esse material genético ele é oriundo da ovelha branca. Depois, por um processo de indução, ainda em laboratório, ocorre a divisão celular para formar células através de procedimento de divisão celular,
ou seja, nós temos aí a caracterização do indivíduo, né, na sua fase de formação embrionária, e esse material vai ser colocado numa ovelhinha negra, onde ela vai desenvolver o indivíduo, né, até o momento do seu nascimento. E essa ovelhinha, né, ela vai ter o papel de barriga de aluguel. Mas observem, quando nasce o indivíduo, ele vai nascer com as características daquele indivíduo que teve, né, as células doadas, né, as células com material genético doado, mostrando aí para vocês o procedimento aí da clonagem do indivíduo a partir do material genético dele. Ou seja, a ovelhinha Dolly, ela vai ter a característica da ovelha branca e não da ovelha da barriga de aluguel, né, provando aí para vocês o processo da clonagem reprodutiva que foi feita em laboratório, tá? Foi um experimento real, bem sucedido, né? Porém, a ovelhinha apresentou alguns problemas, né? E ela acabou vindo a óbito pouco tempo depois, né? Tem vários estudos para tentar explicar. Um deles está relacionado aí com o procedimento de utilizar um material genético de uma ovelha, um material já maduro, né? De uma ovelha. Então, vamos continuar aí com os exemplos. Né, nós tivemos a Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado, nós temos aí as vacas e cavalos clonados para a reprodução de animais, nós temos cães clonados, né, um exemplo aí das empresas como a Soam Biotech, que é uma empresa da Coreia do Sul, né, cada um com os seus devidos objetivos. Tem um outro processo muito interessante aí dentro da biotecnologia, que é chamado de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. A técnica ela é utilizada para amplificar, né, para fazer cópias de pequena quantidade de DNA, né, em milhões de vezes e em poucas horas. A aplicação é testes de COVID, né, onde é retirado material coletado do paciente para detectar o COVID, o vírus da COVID. É usada também essa técnica na investigação forense, onde a identificação de criminosos é possível através de pequenas amostras. Temos o teste de paternidade e a aplicação também na arqueologia, né, para análise de DNA antigo, como, por exemplo, de múmias. Aí nós temos vários argumentos que vão falar sobre a clonagem, né, contra e a favor. Nós temos aí o avanço da medicina, como argumento a favor, como contra a violação da dignidade. E existe um enorme debate ético em cima do que é possível e do que não é possível fazer através do procedimento de clonagem. Mas dentro da biotecnologia, nós temos aí o uso das células-tronco, que são células indiferenciadas, capazes de autorrenovação e diferenciação em tecidos especializados. E, por isso mesmo, elas têm um enorme potencial médico, embora boa parte das técnicas ainda estejam em pesquisa. Vamos mostrar para vocês alguns tipos principais de células-tronco. Nós temos as totipotentes, as pluripotentes, as multipotentes e as iPSCs, né, que são as células-tronco pluripotente induzidas. Então, nós temos aí o potencial delas, né, sendo exemplificado, e como exemplo prático, nas totipotentes nós temos aí o uso das células a partir da extração do zigoto, né, pluripotentes, células-tronco embrionárias, as multipotentes, células-tronco hematopoéticas, né, e as células-tronco pluripotente induzidas, o uso aí, por exemplo, em fibroblastos reprogramados. Né? E, além da técnica aí do uso das células-tronco, nós temos a terapia gênica, né, que é a modificação genética para corrigir ou substituir ou silenciar genes defeituosos. Basicamente, a técnica da terapia gênica, né, temos a técnica gênica in vivo e a técnica gênica ex vivo, né, onde vamos ter pequenas diferenças aí de procedimentos laboratoriais. Mas os principais usos da técnica da terapia gênica e das células-tronco estão relacionados, além da medicina, dentro aí do ramo da estética. Nós temos aí o rejuvenescimento cutâneo, onde nós temos técnicas de terapia gênica CRISPR e a técnica do uso das células-tronco nos genes de colágeno e elastina, por exemplo. No crescimento
capilar, nós temos aí ativação de uma proteína para regenerar os folículos pilosos. Na correção de cicatrizes, nós temos aí o uso da modulação, né, de uma sequência aí de proteína para reduzir a fibrose, por exemplo, né? E na redistribuição de gordura, que é um procedimento onde você faz a modificação de gordura branca para gordura bege, a edição de genes vai ser usada aí para acelerar o procedimento do emagrecimento. Tá? Temos também o uso do clareamento de pele, né? Onde nós vamos ter aí um RNA modificado, né? Contra o gene da tirosinase para a hiperpigmentação, né? Onde ele vai fazer a indução aí para melhorar o procedimento, né, e clarear a pele no local afetado. Tá? Todo esse material se resume em conteúdos da investigação científica. E vamos ver os passos agora da investigação científica. Nós temos aí, basicamente, escolher o tema, revisar a literatura, definir o problema, criar uma hipótese, escolher o método, né, coletar dados, analisar os dados e concluir e publicar. Dentre esses passos da investigação científica, eu trago para vocês, né, o método, né, que é importante, bem interessante a escolha do método, onde você se questiona, por exemplo, como você vai testar a sua hipótese. Aí nós temos os experimentos, as entrevistas e o uso, né, do método que você vai adequar de acordo com as suas necessidades. Nós temos aí o método quantitativo, né, que é o método que se baseia em uso de números e estatísticas. Você usa quando é preciso resultados mensuráveis, né, e objetivos. Nós temos aí como exemplo questionários com perguntas fechadas, né, experimentos controlados, dados de sensores. Vantagem do uso são os resultados precisos e fáceis de comparar. E suas limitações podem não capturar opiniões profundas. Temos o método qualitativo, né, que foca em entender o comportamento, opiniões e experiências. Quando usar? Né, quando a pesquisa envolve significados e contextos sociais. Exemplo aí nós temos entrevistas em profundidade, grupos focais, né, observação participante, e as vantagens do uso desse método são dados ricos em detalhes e flexibilidade. E suas limitações, né, é difícil de generalizar, a análise também pode ser demorada. Quando você usa, né, uma técnica que é chamada de método misto, ou método quantitativo, quando você combina, né, o método quantitativo e o qualitativo para ter um material, né, mais robusto, né, com uma revisão mais completa. Né? E quando quando o único método não basta. Exemplos de aplicação, aí nós temos, primeiro, aplicar um questionário, né? Que é a aplicação quantitativa. Depois temos a entrevista das pessoas que fizeram a pesquisa do questionário, e esse é o uso qualitativo. E as vantagens do uso dessa técnica são resultados mais robustos. E suas limitações exigem mais tempo e recursos. Temos também um método experimental, né? O que é esse método? Quando se testa a causa e efeito em condições controladas. Esse método aí é um dos mais antigos para fazer observação, né? Você primeiro faz o uso aí das técnicas para você recriar um local, né, onde você vai fazer a experimentação daquele local, ou seja, ele é controlado. E quando usar em ciências naturais, em medicina e na psicologia, por exemplo, né, ele tem uma ampla utilidade. Nós temos aí exemplos, dar um novo remédio a um grupo e placebo a outro, e depois comparar os resultados. Vantagem desse método, né, prova relações diretas entre variáveis, e suas limitações nem sempre aplicáveis em situações reais, porque uma coisa é você testar em laboratório, outra coisa é você observar na vida real. E para contrapor ou para complementar o método experimental, nós temos o método observacional, né, que observa os fenômenos sem interferir, tá bom? Quando você utiliza em ecologia, antropologia e astronomia. Exemplos, quando se estuda o comportamento dos chimpanzés na natureza, ou quando se analisa padrões de trânsito em uma cidade.
As vantagens são menos artificiais que o método experimental e suas limitações, não há controle das variáveis externas. Então, esses foram os pontos que nós trouxemos aí para revisar esse momento aí da nossa unidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.